Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui junto com o Larqueduca para apresentar mais um curso da formação de professores, potencializando talentos através da educação. Lembrando que esse curso tem o apoio do Governo Municipal de Jandira, Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura e foi financiado pela Lei Aldir Blanc. Vamos lá? Os palestrantes que fazem parte desse projeto são Elaine Macário, Gladstone Seriacopi, Kathleen Zetek Seriacopi, que sou eu, e Luana Barbosa. Eu sou Kathleen Zetek Seriacopi, sou pedagoga, recreadora, associada na ABRE, que é a Associação Brasileira de Recreadores. Tenho a minha empresa, a Brincarte, que trabalha com recreação, com foco em atividades lúdicas. Curso Neuropsicopedagogia Clínica e Alfabetização e Letramento, tenho pós em Educação Inclusiva e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do meu aprendizado no decorrer desses 15 anos aí trabalhando na área de educação e recreação. Eu espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar sobre o brincar como facilitador no processo de aprendizagem, integração, interação e socialização. Bom curso para todos nós! Ao finalizar esse curso, o aluno deve compreender a importância do brincar para o desenvolvimento e suas dimensões, compreender o significado do lúdico e da recreação em seus principais objetivos e compreender as características de cada fase das crianças, reconhecendo habilidades desenvolvidas e estando aptos para adaptarem qualquer brincadeira ao momento a qual a criança se encontra, respeitando assim a sua maturação cerebral e corporal. Daremos início ao módulo 1 do nosso curso, onde nós falaremos um pouquinho sobre a importância do brincar. E aí já inicia com uma frase que tem uma certa ambiguidade. Brincar não é brincadeira, é coisa séria e deve fazer parte do desenvolvimento da criança. Vamos refletir, o que será que essa frase quer dizer para a gente, enquanto educadores e criadores, profissionais que estão aí atuando diretamente com o público infantil? Será que nós estamos valorizando esse brincar? Será que nós realmente consideramos importante esse brincar, assim como é colocado, Não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Será que nós colocamos esse brincar em primeiro lugar nas nossas tarefas diárias? Ou será que a gente deixa aquele brincar, se sobrar um tempinho a gente brinca, Muitas vezes a gente vê isso em sala de aula, Nós temos que dar conta de tantas coisas. E aí o brincar acaba ficando lá atrás, E aí nós vamos parar de pensar hoje, será que nós estamos atuando da maneira certa? Então nós negligenciamos quando diminuímos a importância do brincar. Brincar tem que ser a prioridade, o item inicial aí do desenvolvimento das nossas atividades diárias com as nossas crianças. Agora nós vamos voltar um pouquinho e pensar como que essa criança era vista antigamente, Será que essa criança era valorizada enquanto criança? Então, um pouquinho dos nossos estudos nos trazem que as crianças eram vistas como adultos em miniaturas. Por isso, trabalhavam nos mesmos locais, usavam as mesmas roupas, eram tratadas da mesma forma que o adulto. Sem o estabelecimento das diferenças entre adulto e crianças, restava para elas apenas o aprendizado das tarefas do dia a dia. Então, não tinha um olhar para as necessidades dessa criança, O que ela sente, o que ela pensa, o que ela precisa para aquele momento. Como que está o corpinho dela diante da maturação, do desenvolvimento dela, Ela é vista como um adulto em miniatura, colocava a roupinha, todo mundo só pequenininha ali, mas era um adulto. Então eles tinham as mesmas obrigações, tarefas, cuidados com a casa, E não tinham um olhar para eles. Uma vez que não existia essa diferenciação e nem separação de conteúdo para mais velho ou mais jovens, verificava-se um aprendizado da vida, a partir da convivência direta. Então eles aprendiam pela imitação, eles observavam o que estavam ao redor deles e aprendiam, desenvolviam ali, mas não tinham um olhar para aquela criança. No decorrer do século XVII, percebe-se o início do processo de escolarização e no fim desse século o conceito de infância começou a mudar. E quem trouxe essa imagem diferenciada das crianças foi a própria igreja, Então a igreja ela tinha aquela criança
como uma imagem de anjos, né? De sinônimo de pureza, de inocência divina. Então passou a ter um olhar diferenciado para essas crianças a partir deste momento, né? E aí começou-se a ter uma preocupação com a formação moral daquela criança, com a sua construção enquanto indivíduo, falando sobre a fragilidade da infância, e assim passou a ser posta em evidência para a família a partir do século XIX. Com o avanço da tecnologia, a mulher que antes dedicava à família passou a ser inserida na mudança no mercado de trabalho. Então começou a ter algumas mudanças aí nesse processo. Com o avanço da globalização, a criança passou a ter na educação estímulos para que estivesse pronta para o mercado de trabalho. Então, isto é, a educação era voltada não para as necessidades da criança, mas para a necessidade do Estado, né? Do local onde aquela criança estava inserida. Porque o objetivo era que aquilo crescesse, que a industrialização tomasse conta, que a gente tivesse mão de obra ali nas indústrias, no mercado de trabalho. Então era para isso que ela era treinada e educada. A educação tinha esse objetivo, né? E aí foram impostas a elas uma série de obrigatoriedades, deixando de lado o seu direito de escolha e de dar a sua opinião, passando a ser submissa a um regime autoritário. Então, criança não podia dar opinião. Criança não podia ter dúvidas, dizer o que pensava, o que sentia, não. Ela estava ali para cumprir aquela obrigação e acabou. Hoje, o professor é visto como um mediador no processo da construção da aprendizagem. O desenvolvimento acontece na interação com o outro e com o meio. As crianças recebem muitos estímulos o tempo todo, né? E de diferentes lugares. Nem sempre esses estímulos são tão positivos. Nós precisamos analisar também a qualidade desses estímulos que as crianças estão recebendo em sala, na tecnologia, né? E principalmente agora, nesse momento pandêmico, onde as crianças estão inseridas aí nos celulares, nos tablets, nos iPads, notebooks, e tem lá uma liberdade, né, de conteúdos, né, que a criança acessa e consulta, e nem sempre essas informações são verídicas, são consistentes, são verdadeiras, né? Então nós temos que avaliar também a qualidade dos estímulos que nós estamos oferecendo para essas crianças. Será que se eu deixar o dia inteiro lá no iPad, no YouTube, vendo vídeos e mais vídeos, essa criança está assimilando coisas positivas? Ah, sim, está. Mas será que é da forma que deveria? Né? Essa criança precisa brincar, precisa se movimentar, precisa ter contato com elementos naturais, com terra, com areia, trabalhar as sensações, né? Então, calma, né? É importante esse tipo de estímulo, mas vamos cuidar do outro lado também. Mesmo nós, enquanto professores de sala de aula, vamos propor atividades para que essa criança entre em movimento, entre em contato com elementos não estruturados, né? E possa se desenvolver de maneiras diferentes. O contexto social facilita para que essas crianças brinquem menos. Então, o que acontece hoje? Os pais trabalham demais, têm menos tempo disponível para as crianças e acabam terceirizando parte das suas responsabilidades, né? Então, tem crianças hoje inseridas nas escolas em período integral, ou ficam com os avós, com os tios, com pessoas que vêm até em casa para cuidar das suas crianças, principalmente nesse período de ensino remoto, né? Que as crianças estão ali em casa o tempo todo, então tem sempre alguém terceirizando essas responsabilidades. Ou os pais abrindo mão, hoje em dia, né, atualmente está essa situação, acabam abrindo mão do seu próprio trabalho e tal, e depositam nessa criança uma carga de responsabilidade que ela não tem. Nesse momento ela precisa ser acolhida, né, ela precisa de carinho, ela precisa de respeito, ela precisa de apoio. E aí, assim, os pais também estão num momento muito delicado, ninguém esperava tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né. Os espaços disponíveis são menores. A tecnologia está cada vez mais inserida no cotidiano de adultos e crianças, e com isso os relacionamentos estão cada vez mais distantes. Então a tecnologia ela tem que ser vista como uma aliada, né? Que eu havia até comentado com vocês antes. Mas nós precisamos de um tempo para nos relacionarmos com os outros, né? Com o próximo, dentro da nossa casa, sentarmos, almoçarmos juntos, tomarmos um café da manhã, um jantar. Algum momento precisa ser em família, né? Eu não tô dizendo para você parar uma hora do seu dia e me dedicar simplesmente somente aos filhos, às crianças. Não, mas fazer com que eles estejam inseridos nessa rotina e que momentos sejam compartilhados juntos em família. E o período pandêmico impossibilitou a socialização dessa criança com outras pessoas fora de suas casas, né? Então, com o colega, com a própria professora, com pessoas diferentes, né? Com pensamentos diferentes,
com convívios sociais diferentes, com histórias diferentes, né? Onde que essa criança entra em desequilíbrio, em conflito e equilibra-se novamente. As crianças perderam isso, né? Elas não estão tendo isso nesse momento. Elas estão em casa, né? Através de um ensino remoto, muitas vezes recebendo kits de atividades e nem tendo esse apoio pedagógico para o desenvolvimento. A violência também aumentou, né? Então, brincar livre nas ruas tornou-se mais difícil, né? A criança não pode estar lá fora em segurança como era antigamente, que as crianças brincavam na rua, descalças, jogavam futebol, andavam de bicicleta, né? Livremente. Hoje a gente não tem mais a mesma segurança. E o tempo do brincar livre, isto ainda é visto como uma atividade de menor importância, sem consistência, sem objetivo, sem uma intenção, e na verdade é na sede de brincar que nos constituímos enquanto espécie, né? Quando a gente consegue se localizar na nossa história, no nosso desenvolvimento, na nossa realidade, com os nossos sentimentos, identificando-os, nomeando-os, resolvendo conflitos, né? Então, brincar favorece tantas situações que nós vamos ver mais para frente um pouquinho durante o decorrer do nosso curso, e nós não priorizamos, né? Nós não priorizamos. Nós deixamos ele em segundo plano. Se der tempo, nós brincamos. Se vocês se comportarem, nós brincamos. E ele deveria estar sendo colocado ali no pedestal, né? A base ser o brincar. E o brincar é defendido aí na nossa lei, né? A criança tem o direito de brincar, e é o direito como o próprio nome diz mesmo, dentro das leis, né? Então, nós temos aqui a CDC, que é a Convenção dos Direitos da Criança, no artigo 31, que é um documento internacional retratando o brincar. Ele está lá também na Constituição Federal de 1988, no artigo 227. Está lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, artigo 4º e 16º. Está na LDB 939496, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Infantil. Ele está lá também. Então, é no mínimo importante, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil definem princípios norteadores que permitem o processo de formação ética, política, estética da criança, em que a ludicidade é prescrita como um dos fatores para a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais desta. Olha quantas habilidades estão sendo trabalhadas aí no brincar para que esta se torne uma competência. No RCNEI, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, tanto na sua formulação original como em sua revisão, está lá o brincar. O direito das crianças a brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil. É o direito da criança. Está também na BNCC, que é o mais novo documento aí, amparado, né? Que ampara a nossa educação, que é a Base Nacional Comum Curricular, que coloca o brincar cotidianamente de diversas formas em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Está lá na página 36 da BNCC. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre o brincar para teóricos, alguns teóricos, né? Vários teóricos e abordagens estudam e conceitam o brincar com olhares diferenciados, revelando ser este uma atividade importante tanto para a criança quanto para o desenvolvimento. Então faz parte, é defendido, né? Tantas pessoas aí há tantos anos, né? O conceito do brincar, a importância do brincar é tão antiga, por que não é valorizado ainda, né? Então vamos lá. O primeiro teórico que nós estamos colocando aqui é Piaget, né? Que ele entende o brincar como uma forma de interação e de adaptação da criança à realidade, constituindo assim um elemento importante para o desenvolvimento. Ele enfatiza o brincar como uma atividade espontânea que permite compreender o desenvolvimento cognitivo e simbólico.
Então a criança é colocada frente à sua realidade e ela é uma atividade que traz a espontaneidade, a liberdade da criança de fazer escolhas, né? E se pontuar, se colocar, criar. Então dá aí uma autonomia, uma oralidade, né? Caracteriza o brincar como tendo um fim em si mesmo. Então brinca pelo seu próprio prazer, né? É uma atividade prazerosa, comportamento livre de conflitos, por ser uma atividade em que está presente a motivação. E a motivação é o alicerce para o nosso aprendizado, né? Nós precisamos estar motivados para termos vontade de fazer o que estamos fazendo. Ao brincar, a criança entra em contato com objetos e pessoas, pois tem a oportunidade de perceber, manipular os objetos, de compará-los, de estabelecer relações de causa e efeito, dentre tantas outras experiências. Então ele avalia, ele compara, ele sente, né? Ele tem a sua própria opinião daquele assunto, daquele objeto, faz a sua própria classificação. Então, quantas coisas a gente consegue explorar aí através do brincar. Vamos ver para Vygotsky. O brincar é uma atividade encontrada desde os primeiros anos da infância. É um tipo de atividade social, humana, a partir dos quais a criança recria a realidade por meio da utilização de sistemas simbólicos próprios. Então, ele defende a questão da brincadeira simbólica, né? Desse sistema simbólico próprio, onde ele cria situações que fazem parte do dia a dia e ele retrata esse sentimento que ele vive e mostra o seu aprendizado através do brincar, né? Ao mesmo tempo, é uma atividade específica da infância, considerando que, historicamente, essa foi ocupando um lugar diferenciado na sociedade. A criança se desenvolve a partir da sua história, relacionamentos, meio em que vive e as próprias vivências. Quando a criança brinca e opera sobre os objetos, ela transforma o significado e traz o aprendizado. Então, ela coloca ali o seu olhar, né? A sua opinião, o seu desenvolvimento diante de outras realidades que ela já vivenciou, né? E adquire o aprendizado, ela coloca as suas lembranças, a sua memória, o que ela já aprendeu e traz a esse elemento um significado que é dela, né? E livre, através do seu brincar, da sua espontaneidade defendida também por Piaget. Bruggeri. Vamos lá ver o que esse professor de ciências tem a dizer sobre o brincar. Ele entende o brincar como precursor da formação cultural. Tem como característico o fato de ser criativo, em que cada cultura com sua particularidade vai construir uma esfera delimitada daquilo que ela determina como sendo o ato de brincar. O brincar é uma palavra polissêmica, pois expressa diversos níveis de significado. O espaço de criação cultural, pois o brincar é uma atividade adotada de significação social precisa, como outras necessita de aprendizagem. Para esse autor, existem 3 níveis que ajudam a diferenciar a atividade de brincar de outras atividades humanas. O primeiro está relacionado ao fato que no brincar há uma troca de sinais, de tal maneira que todas as pessoas envolvidas compreendam a mensagem de que estão brincando. O segundo diz que, independente do que se brinca, há um sistema de regras que norteia a atividade de brincar. Contudo, esse sistema pode ser modificado quando há possibilidade de negociação dessas regras, devendo ser aceita por todos os participantes envolvidos no ato de brincar. E o terceiro nível aponta o brincar como uma atividade marcada pela indeterminação ou incertezas. Isso significa que quando a criança começa a brincar, ela não conhece a princípio os passos que são dados, nem mesmo como acabará essa atividade. Então, o que acontece aí nesses 3 pontos, né, que foram colocados para o Bruggeri? Primeiro, há uma troca, né, uma troca de relação, de vivências, de experiências. Depois existe a regra, opa, eu tenho que parar, eu tenho que entender, eu tenho que esperar a minha vez. Não é assim que eu tenho que fazer, é assado e eu tenho que começar a me organizar, né? Para eu brincar com aquele brinquedo, com aquela brincadeira, eu preciso de tais brinquedos, eu preciso de tais elementos, então eu preciso me planejar. Então existe um certo nível de organização, dependendo da brincadeira que é realizada, né? E ao mesmo tempo ela é indeterminante, ela é incerta, a gente não sabe que horas que começa, que horas que acaba, o que vai acontecer,
porque a gente depende do outro, né? Da troca. E se tá brincando sozinho, da sua própria criatividade. E as coisas vão acontecendo ali, no momento. É uma coisa espontânea, momentânea. E a gente não consegue dizer ao certo como é que ela vai acabar. Vamos ver agora o que o Winnicott tem a nos dizer sobre o brincar. Ele enfatiza que o brincar surge para as crianças com um certo número de razões. Por prazer, para exprimir agressividade, para dominar a angústia, para aumentar sua experiência, para estabelecer contatos sociais. Com isso, a criança unifica e integra sua personalidade, permitindo-se entrar em comunicação com outras crianças. Olha aí o relacionamento, né? Nessa abordagem, o brincar não é apenas um ato espontâneo de um determinado momento. Ele traz a história de cada criança em que a mesma pôde simbolizar seus problemas, resolvendo-os em outros contextos. Então, ele coloca o brincar aqui não como algo espontâneo, mas como algo onde a criança traz a sua vivência e essa vivência faz com que as coisas aconteçam daquela forma. Né? Então, resolve conflito, expõe os seus sentimentos diante de algo que aconteceu na sua casa e não foi bem administrado por aquela criança, então na brincadeira ela traz isso à tona. E nós, enquanto educadores, especialistas aí no brincar, nós temos que ter esse olhar especial. Por que essa criança está brincando desse jeito? Por que ela relatou isso? Por que ela falou que ela está chateada por determinado assunto? Por que ela só chora na brincadeira? Né? O que está acontecendo com essa criança? Então ela traz a sua vivência, o seu sentimento, né? nesse brincar, nesse desenrolar dessa brincadeira. Vamos ver o que Maria Montessori trouxe sobre o brincar. Individualidade, atividade e liberdade do aluno são as bases da teoria. Ela montou a teoria montessoriana, né? Foi ela quem criou essa teoria, com ênfase para o conceito de indivíduos como simultaneamente sujeito e objeto de ensino. Ambientes de liberdade, preparado para a criança, respeitando interesses e necessidades, de acordo com os estágios de desenvolvimento. Fundou a Casa dei Bambini, que é a Casa das Crianças, evidenciando a prevalência do aluno. Foi nessas casas que ela explorou duas das suas ideias principais, a educação pelos sentidos e a educação pelo movimento. Permitir que a criança descubra o mundo com movimentos livres, facilitando o movimento da independência, da iniciativa pessoal, explorando com as mãos, por meio do toque, que as crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor. Parte do concreto rumo ao abstrato. E ela tem um legado, e esse legado as crianças trazem dentro de si o potencial criador que permite que elas mesmas conduzam um aprendizado e encontrem um lugar no mundo. Ajude-me a agir por mim mesmo. Então ela defende essa autonomia da criança em suas atitudes, né? Em seu dia a dia, nas suas escolhas, no desenrolar das suas atividades. Ela põe essa criança em primeiro plano. Tudo que acontece ao seu redor é ela quem tem que resolver. Se ela entrar em conflito, é ela que tem que refletir, né? E ela defende muito essa questão do sensorial, né? Ela sente o mundo, por isso que ela coloca aqui que ela parte do concreto rumo ao abstrato. Teoricamente, nós tínhamos que trabalhar, e cientificamente falando, nós deveríamos trabalhar de maneira concreta até os primeiros anos do ensino fundamental, né? E só a partir daí entrar no abstrato. Então, da criança pegar, vivenciar, contar, sentir o áspero, o liso, fazer lá a sua letrinha na areia, na lixa, né? Andando sobre ela, desenha com giz, anda sobre ela no chão, para que ela se localize espacialmente e sensorialmente, esse aprendizado vai sendo integrado no seu sistema nervoso e vai sendo implementado de uma forma natural, de descobertas, né? E não de uma forma maçante, gravada e repetida várias e várias e várias vezes. Vocês usam a repetição, mas com recursos diferenciados, né? Explorando de diferentes formas para que você consiga atingir aquela criança de diferentes maneiras. Através da música, através do sentido, através da dança, né? E dando a ela essa autonomia, essa liberdade para essa criança, né? Partindo do interesse dela para concretizar o desenvolvimento do aprendizado dela. Tânia Ramos Fortuna,
é pedagoga e coloca o brincar como uma atividade fundamental do ser humano. A começar porque funda o humano em nós, aquilo que o define, inteligência, criatividade, simbolismo, emoção, imaginação, para listar apenas alguns de seus atributos. Então vocês percebem que são teóricos diferentes, em momentos da história diferentes, né? Piaget lá atrás, Tânia Ramos Fortuna agora em 2018, né? Relata esse brincar, mas as ideias são as mesmas, né? Falando da autonomia, da criatividade, da oralidade, do simbolismo, né? De resgatar essas vivências, a história de cada um, da resolução de conflitos, enfim, do simbolismo, né? Da imaginação, emoção, motivação, todos eles resgatam tudo isso, né? Para vocês verem o quanto esse brincar está inserido, há quanto tempo esse brincar vem sendo valorizado por esses teóricos, né? Janete Moyles, professora de educação pré-escolar, entende essa atividade como um processo que possui competências intrínsecas para a aprendizagem. É um ato marcado pela alegria, pelo divertimento, pela motivação, pelo interesse e pela concentração. Ajuda a criança a confiar-se em si mesma, em sua capacidade de interagir socialmente com outras crianças e ou com adultos. Pelo brincar, desenvolvem-se habilidades físicas, intelectuais, sociais e emocionais. Moyles afirma que o brincar é, sem dúvida, um meio pelo qual os seres humanos e os animais exploram uma variedade de experiências em diferentes situações para diferentes propósitos. Então, não importa qual seja o seu propósito, o brincar fará parte dele, né? Fará parte do seu desenvolvimento. Ela coloca aqui confiar-se em si mesma. Então você gera essa motivação tão grande, essa autoconfiança, e isso vai trazer resultados na sua relação com o outro, no seu desenvolvimento na aprendizagem. A motivação vai fazer com que ela tenha vontade de fazer, de aprender e de conquistar. Pela pedagogia Waldorf, vamos lá. A pedagogia Waldorf volta seus interesses para as atividades físicas, como também acredita no aprendizado que envolva tarefas criativas e manuais. Está aí o brincar também, né? Através da criatividade e das atividades manuais. A pedagogia Waldorf deseja alcançar o desenvolvimento integral das crianças. No entanto, evidencia que devem ser respeitadas as características e necessidades de cada fase da vida. Aí vai de encontro ao que hoje é retratado em neurociência, né? Da maturação cerebral dessa criança e do corpo físico dessa criança. Em que momento que essa criança se encontra para que nós possamos avaliar, analisar o que é possível fazer com ela diante da fase que ela está. Né? Às vezes a gente quer pular etapas que não vão ser produtivas para essas crianças. Lá na frente ficarão lacunas de atividades que deveriam ter sido trabalhadas lá na educação infantil, como base do brincar, né? No desenvolver, nas atividades manuais, na exploração, na contação de histórias, nas atividades sensoriais. E aí pulou-se e voltou, e já entrou naquela parte enrijecida, né, da educação, começa a alfabetizar com 4, 5 anos. Será que esse é o momento? Será que elas estão preparadas para utilizar o movimento de pinça? Será que o seu córtex pré-frontal está bem desenvolvido para que ela consiga compreender que ela tem que sentar, que ela tem que parar, que ela tem que ouvir, que ela tem que prestar atenção? Ou as coisas podem ser trabalhadas de uma forma mais leve, respeitando o momento que essa criança se encontra, né? Então, Waldorf defende isso daí. Com esse pensamento, acredita que a criança deve transpassar em harmonia em cada fase do desenvolvimento. Princípios básicos de inspiração. 1. A liberdade individual é a maior riqueza do homem. 2. O ensino só pode ser vivo e luminoso se for livre. E 3. O ser humano atual é fruto de acontecimentos que remontam os primórdios da humanidade. O brincar deve possibilitar na criança o ato de experimentar conquistas por si, desenvolver os sentidos, a coordenação motora, para se tornar um adulto desenvolvido em sua amplitude, para que não fiquem essas lacunas, né? Então, na educação infantil, a criança passa grande parte do seu tempo brincando, pois a criança desenvolve-se em grandes partes através do brincar. O brincar é tão importante e sério como um trabalho para um adulto.
Ao brincar, a criança vai adquirindo experiências e vivências com as quais vai aprendendo a se situar em meio ao seu ambiente. É no brincar que a criança conhece o mundo e a si mesma e desenvolve capacidades de relacionamento social e coordenação motora. Olha só, que incrível, né? Quantas coisas estão sendo abordadas aí na pedagogia Waldorf, como a importância, como esse brincar é colocado em evidência sempre, né? Então vamos respeitar essa criança, respeitar essa maturação, fazer com que ela se sinta livre e motivada. E vamos pensar nesse período pandêmico que nós estamos vivendo, né? Eu não sei vocês, mas eu sinto para essas crianças que retomaram agora um momento de dificuldade na questão do movimento de pinça, de como fazer essa escrita, no recorte, em atividades básicas que demonstrem autonomia e segurança. Então, ficaram muitas lacunas. Então, nós educadores somos responsáveis em resgatar isso que ficou para trás, né? E eu não estou falando de conteúdo, estou falando de habilidades necessárias, habilidades motoras, autoconfiança, ao respeito às regras, saber esperar, a se relacionar, se socializar, né? Essas crianças desaprenderam muitas coisas. Então, vamos pensar aí nessas lacunas e vamos investir aí nos nossos pequenos. Para Valon, o brincar é atividade própria da criança, é período de livre exercício. A brincadeira é designada pela satisfação, entra aí o interesse, né? Lembra? Foi colocado já por outros teóricos o interesse dessa criança. A brincadeira da criança não segue a lógica do adulto. Pelo contrário, representa uma evolução funcional da atividade infantil que pode ser tipificada da seguinte forma. Funções sensório-motoras, que se referem às brincadeiras que põem à prova algumas habilidades como destreza, precisão, rapidez, classificação intelectual e reação diferenciada. Funções de articulação, isto é, brincadeiras que envolvem a memória verbal e a enumeração. E funções de sociabilidade, que se manifestam nos jogos de equipes e competições. A criança transforma a realidade, se diverte, imita pessoas, e imagina situações diversas. A criança é capaz de criar um universo próprio e reviver situações num plano quimérico. Então, ela reviver, né, a realidade que ela tem em casa, em outras situações, ela resgata isso e solta, né, através do brincar. E aí cabe nós, educadores, conseguirmos ter um olhar para essa criança e para as necessidades que ela está vivendo naquele momento, né? De sentar, de conversar, de instigar, de perguntar, de brincar junto, né? De sentar e não deixar ali, vai brincar que a Pro precisa fazer outra coisa. E vai fazendo agenda, e vai fazendo, corrigindo prova, e a criança está lá brincando. Não, o brincar tem que ser observado, tem que ser registrado, tem que ser acompanhado, porque ele é uma atividade tão quanto ou mais importante do que as outras que nós realizamos na sala de aula. E por hoje é só. Agradeço aí a presença de vocês. Deixo meus contatos, tem o WhatsApp, tem o e-mail. Caso vocês precisem entrar em contato comigo, tirar qualquer dúvida, eu estou super à disposição de vocês. Até porque é ruim essa coisa à distância, né? A gente fica longinho um do outro. Então, se vocês quiserem, estou aí à disposição de vocês. E até o próximo módulo. Tchau!